Estamos aqui à aproximada parte final do exercício. Já temos aqui o resultado, não é? O uso só dos RV, que tínhamos visto no vídeo anterior, e agora esta sequência de passos, dissolução e depois uma conversão multiparte para single part. Nos vídeos sobre a resolução do problema, usando simplesmente aqui os menus do QGIS, está explicado para que é que isto serve, não é? E o objetivo é transformar este conjunto de dados, o Sol RV, num conjunto de dados que corresponde geograficamente à mesma região, mas em que as features são espacialmente conexas. E como é que isto pode ser feito com o código? Portanto, nesta altura nós temos o uso só os RV. Se eu, por exemplo, selecionar aqui uma feature, eu vou ver que a feature é multiparte, não é? E não é isso que eu pretendo para o resto do exercício. Eu gostaria que cada feature fosse espacialmente conexa. Então, o primeiro passo a fazer, aqui limpar a seleção, o primeiro passo a fazer é fazer a dissolução com esta função native dissolve e não tem parâmetros. Ou seja, esta dissolução vai ser feita sem atributos e vai dar origem a uma única feature. Portanto, foi criado aqui o ADEC dish, o resultado desta função, e de facto, se eu selecionar aqui, eu vejo que que se trata de uma única feature. Quando se faz um dissolve sem atributo, ele cria, portanto, é criado um conjunto de dados com uma única feature. Estes atributos deixam de fazer sentido, porque ele foi simplesmente buscar esta primeira linha à tabela de atributos do conjunto de dados antes da dissolução. E não faz sentido. E portanto, o que faz sentido é apagar estas colunas e guardar uma que será a chave primária da tabela. Portanto, o que é que está aqui a ser feito? Se tiverem necessidade de fazer isso, não é obrigatório, mas pode-se fazer. E portanto, aqui neste pedaço de código, o que ele está a fazer é ir buscar o nome dos atributos com o myLayer fields e depois names. Isto eu vou aqui executar, vai devolver uma lista com os nomes dos atributos da tabela. Com o 0 vou buscar então o primeiro elemento da lista, que neste caso chama-se ID, que é este elemento aqui. E agora o objetivo é guardar apenas aquele atributo, aquela coluna. E portanto isso pode ser feito com esta função retain fields, em que o input é o ADEC dish, e o parâmetro diz que os campos, não é, ou atributos a guardar, é uma lista constituída apenas por este aqui, que chama ID. E portanto, se eu aplicar esta função, eu vou criar aqui um ADEC diz, a qual eu tirei o underscore. Geometricamente é idêntico, mas estão a ver que a tabela de atributos já só tem aquela coluna. Portanto, isto é uma forma de selecionar apenas algumas colunas da tabela de atributos de um conjunto de dados. Pronto. A passagem então para single part é feita aqui, não tem parâmetros adicionais, é só o input é multipart e o output é single part. Vou executar e portanto este resultado chamado ADEX single, agora quando se seleciona uma feature, é fácil ver que essa feature é espacialmente conexa, que era o objetivo. Portanto, agora estamos em condições, para acabar o exercício, de selecionar entre todas estas features. Algumas são muito pequenas, não têm a área que é exigida, outras não são atravessadas por linhas de águas, como também é exigido. Portanto, vamos apenas guardar as features que satisfazem essas duas condições. Mas para isso era necessário fazer este primeiro processamento para associar a cada feature uma região espacialmente conexa sobre o terreno.